A teoria é que a resposta do terrorista às palavras será diferente da pessoa inocente. As tecnologias que estão surgindo terão enormes implicações, tanto para a polícia quanto para uso militar. Mas, teoricamente, a mesma tecnologia que nos protege também pode ser usada contra nós. Uma possibilidade assustadora da qual teríamos de nos precaver é que é possível que os hackers do futuro consigam espionar dentro de nossas próprias mentes. Pode haver motivos para a preocupação. Indivíduos-alvo. Sou Cheryl Welch, ativista dos direitos humanos e vítima de controle da mente. Nos anos 60, algumas pessoas começaram a afirmar que eram vítimas de controle da mente. E, recentemente, em 2007, publicações de prestígio como o Washington Post investigaram relatos de um número crescente de vítimas de que o governo tentava controlar suas mentes. Cheryl é uma delas. Cheryl acredita que se tornou um indivíduo-alvo na década de 80 quando entrou em um escritório de recrutamento do Exército para ver se podia ser candidata a uma bolsa universitária. Ela decidiu não se alistar. E foi quando os estranhos fenômenos de controle da mente começaram. Eu ouvia algumas vozes, havia uma manipulação de todos os meus equipamentos elétricos, cliques no telefone, leitura de pensamentos, leitura da mente, viam o que eu via. O relato de Cheryl e de outros pode ser verdade? E se forem, como o governo está controlando suas mentes? Muitos deles, inclusive Cheryl, afirmam que é através de armas eletromagnéticas e micro-ondas de controle da mente. Todos concordam que a mente é um sistema eletroquímico. Ele funciona com sinais elétricos, sinais magnéticos. Sabe-se que sinais externos podem imitar, perturbar ou interferir com os sinais nos corpos. John Alexander é um coronel do Exército aposentado e conselheiro do Pentágono sobre armas não letais. Seu artigo de 1980, O Novo Campo de Batalha Mental, publicado no Jornal do Exército Military Review, é citado por Cheryl e outras vítimas como prova de que o governo realiza experimentos de controle da mente. No entanto, ele nega qualquer irregularidade do governo. Estou muito familiarizado com as teorias de conspiração de controle da mente e o que afirmam. A grande pergunta é por que eles? Por que eles? Líderes religiosos e políticos tentam escravizar as mentes de pessoas comuns desde que o homem existe. E com grande sucesso. Ao longo dos séculos, mesmo os mais rudimentares tipos de controle da mente têm sido usados por religiosos, fascistas e líderes de culto. O controle da mente é o uso enganoso, antiético e sistemático de técnicas de persuasão e controle. Sou a doutora Johnny Beth Whitney, uma psicóloga clínica e ativista da consciência de culto também. Uma das formas mais difundidas de controle da mente é a lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Também conhecido como reforma do pensamento ou reeducação. É uma técnica mais associada aos cultos modernos. E um dos exemplos mais assustadores é o do reverendo Jim Jones, que em 1978 levou mais de 900 seguidores a cometer suicídio em massa em seu estabelecimento na Guiana, América do Sul. Como Jim Jones passou de um pregador popular a esse líder monstruoso foi realmente impressionante. Quando as pessoas se juntaram ao grupo, não sabiam que era um grupo que iria isolá-los de suas vidas anteriores em uma selva e que seriam obrigadas a se matar. Não foi para isso que as pessoas se ingressaram. Elas ingressaram como membros do Templo do Povo, fundado em 1955 em Indianápolis, Indiana, sob o pretexto de ajudar os pobres e promover os direitos humanos. Então, no início do processo de doutrinação, as pessoas escolheram se associar ao grupo sem saber muita coisa sobre o Jim Jones. Enquanto prosseguiam com os cultos, se tornavam cada vez mais aplicados ao grupo. Formaram relacionamentos com as pessoas de lá e cortaram suas ligações com as pessoas de fora do grupo.
Com o crescimento da congregação, o reverendo Jones aumentou a disciplina e a dedicação exigida de seus membros. Ele assumiu a posição de Messias. E seus sermões previam holocaustos nucleares e a destruição apocalíptica do mundo. Mas ele prometeu a seus seguidores que eles seriam salvos. E muitos acreditaram nele. Ele usou o medo para ganhar sua lealdade e confiança, uma jogada crucial para ganhar o controle da mente. Jones se aproveitou desse medo, exigindo perfeição de seus seguidores. O interessante do ponto de vista do controle da mente é que ninguém pode ser perfeito. Então todo mundo está suscetível à punição. São técnicas muito comuns: recompensa e punição, inclusão e exclusão, aprovação e desaprovação. Jones convenceu seus seguidores a entregar todas as suas posses. Nesse momento, ele possuía sua confiança e suas mentes. Ele convenceu pais a abandonar a custódia de seus filhos e destruiu os laços entre marido e mulher, forçando-os a participar de relações extraconjugais. Muitas vezes com o próprio Jones. Ele não apenas isolou seus seguidores um do outro, mas também do mundo exterior. O culto mudou-se para a Guiana em 1977. E em 18 de novembro de 78, Jones reuniu seus seguidores e lhes entregou o veneno. Eles sofreram uma lavagem cerebral tão grande e estavam tão aterrorizados que realizaram o maior suicídio em massa que já existiu. O que existia no final de tudo isso era um ambiente de controle total. É nesse ambiente de controle total que faz da lavagem cerebral algo tão terrível e tão eficaz. O termo lavagem cerebral em si foi usado pela primeira vez em 1950 durante a Guerra da Coreia. Algo sinistro estava acontecendo com soldados americanos que foram feitos prisioneiros e alojados em prisões chinesas. 70% dos quase 7 mil presos confessaram ter cometido crimes de guerra ou assinou petições pedindo o fim do esforço de guerra americano na Ásia. Alarmado, o diretor da CIA, Allen Dulles, suspeitou que os militares chineses usavam alguma forma de controle da mente. E ele queria que a América tivesse um poder superior. Então, em 1953, ele recorreu ao Dr. Harold Wolff, um famoso neurologista, para investigar as supostas técnicas de lavagem cerebral comunistas para a CIA. O relatório secreto de Wolff para o diretor da CIA foi categórico na investigação do governo sobre lavagem cerebral. Talvez não seja muito surpreendente que por décadas as pessoas tivessem medo que os governos ou outras agências estivessem tentando ler ou controlar as mentes das pessoas, porque na verdade sempre existiu esse tipo de interesse em alguns pontos do governo. Wolff entrevistou centenas de ex-prisioneiros de guerra e interrogadores chineses. E descobriu que os métodos comunistas recorriam a alguns elementos-chave: colocar um prisioneiro na solitária, privá-lo de sono e sujeitá-lo a interrogatórios fatigantes que duravam dias. A CIA tinha decifrado as técnicas de lavagem cerebral chinesas, mas escondeu a verdade da opinião pública americana. Em 1953, o diretor da CIA divulgou um comunicado sobre a lavagem cerebral comunista dizendo: "Nós, no Ocidente, não conseguimos obter todos os detalhes. Há poucos sobreviventes e não temos cobaias humanas para testar essas técnicas extraordinárias." Mas eles estavam prestes a encontrar cobaias involuntárias. Começando nos anos 50 e progredindo até o início dos anos 70, a CIA esteve envolvida em uma variedade de diferentes experiências em que tentavam alterar as mentes dos indivíduos sem o seu conhecimento. Eles usavam drogas e uma variedade de outros tipos de técnicas de modificação comportamental. E tudo isso para descobrir o que poderiam fazer para mudar a memória das pessoas e se poderiam fazê-las esquecerem o que havia acontecido. O programa da CIA sobre controle da mente experimental ficou conhecido como MK Ultra. MK Ultra
era um programa do governo para ver se, através de várias técnicas diferentes, as pessoas poderiam ser obrigadas a fazer coisas que normalmente não fariam. Em MK Ultra, o M é a mente, e K é o controle, e Ultra é quebrar o código. Portanto, significa quebrar o código da mente, desvendar os segredos da mente e assim controlar a mente. O projeto MK Ultra foi lançado oficialmente em 13 de abril de 1953 por ordem do diretor da CIA, Allen Dulles. Os primeiros esforços se concentraram em uma droga recém-descoberta, a dietilamida do ácido lisérgico, o LSD.